Cara, reassistindo esse filme, eu tive a impressão de que eu já assisti esse filme trocentas vezes, né? E muitas daquelas cenas ali me eram tão comuns, eu falava, porra, então é desse filme, então é desse filme, tipo assim, já tinha uma cacetada de tempo que eu não pegava esse filme para reassistir. Cara, foi o que eu falei mais cedo com vocês aqui. É um filme que é piada atrás de piada, é realmente assim de elogiar o trabalho de roteiro, de montagem desse filme para deixar um filme fluido e coeso, sendo que é piada atrás de piada, não tem nada sério no filme, né? Não tem uma cena que não tenha alguma coisinha ali, seja uma dubiedade, seja algum sarcasmo, alguma coisa ácida, o humor, né? Que a gente fala, um humor que às vezes a gente fica até com vergonha de rir, né? Mas é um filme, é isso, né? É um filme que acaba por ser cômico, por conta de situações. Eu não chamaria. Tem um quê de nonsense, mas eu acho que é mais. Ele tá mais pro escrachado mesmo do que pro nonsense, tá mais pro besterol, como o meu Pidi falou, né? E assim, e é um filme que provavelmente para a gente que é brasileiro, quando a gente assistiu isso pela primeira vez mais jovem, a gente pode não ter entendido várias coisas. Depois, quando você vai pesquisar sobre as tantas paródias que tem ali, né, que são relativas ao mundo, ao estadunidense, né, à cultura deles, por exemplo, a primeira cena ali que você vai ter já a turma, que seria a turma do comunismo, né, a turma contra os Estados Unidos, você vai ter o Yasser Arafat, você vai ter o Gorbachev, você vai ter o Gaddafi. Então, você já tem aquela brincadeira ali com eles que hoje assistindo eu falei, sério mesmo que esses diretores estão fazendo esse tipo de brincadeira, né, em plena década de 80 ali. Enfim, então é um filme que você, às vezes, você não acredita realmente que você está assistindo aquilo, que você está assistindo aquela cena, né? Outras tantas é isso, é um brinde, né? O Hugo falou antes da transmissão aqui que tem uma cena do bingo, né? Que ele está procurando alguma coisa ali, alguma prova, né? Para incriminar alguém, como ele é um detetive, ele abre uma gaveta e fala bingo. Porra, você acha que o cara encontrou a arma? Não, ele encontrou a cartela de bingo. Você fala assim, não, sacanagem, velho, sacanagem. E é isso, né? A gente acaba rindo, mesmo sem querer rir, entre outras cenas, né? É um filme que tem um teor bem sexista, né? Vai ter sempre o papel lá da Jane é um papel de sedutora e tudo mais, então ele vai ter sempre um olhar e a câmera vai se utilizar desse olhar dele para filmar ela de uma forma também que seja o seu corpo, né? Então, mas é isso, né? É década de 80, finalzinho da década de 80, é um filme que tinha essa proposta mesmo de levar pro extremo assim o tipo de humor, o tipo de piada, e dá certo até certo ponto. E para mim, em alguns momentos, fica cansativo até. É porque é muita piada, não tem um intervalo, você não consegue respirar. E tem algumas piadas que hoje, né, nos meus 40 anos aqui, 2025, que aí você, porra, essa não ficou boa, não. Essa ficou datada, essa envelheceu mal. Mas, no geral, é um filme assim que diverte, vai. De fato, diverte. Eu particularmente não tinha visto ainda o filme. Se eu vi, eu era muito novo, né? Isso nos anos 2000, talvez. Então eu lembro de uma cena ou outra, mas eu não lembro de ter assistido o filme completo. Então é como se eu tivesse assistido pela primeira vez. E, de fato, vai ter, 1988, vai ter coisa datada lá, vai ter coisa que não vai funcionar tão bem. Mas se a gente pegar hoje, 2025, que fizeram o novo filme, parece que o filme é mais datado, funciona menos o humor do que o de 88, né? E eu queria chamar já João Vitor também para ele falar um pouquinho sobre o que ele acha do filme de 88, tá, João? Se ele gosta também ou não. Bom, eu tô bastante alinhado com a opinião do Cid, porque a cena de abertura ela impacta bastante por comentar sobre essa questão dos líderes, né? Você vê muito do patriotismo norte-americano ali super exaltado.
Tem até a piada do Gorbachev, né? Na hora que tira a mancha da testa dele e fala: eu sabia que isso aqui era fake. Essa parte é muito magnífica, mas a gente vê muito essa exaltação patriótica no começo do filme, né? Refletindo bastante esse período norte-americano, principalmente que a gente vê esse reflexo da hegemonia dos Estados Unidos, né? O fim da Guerra Fria ali, e os Estados Unidos saindo praticamente vitorioso, né? Dessa corrida armamentista ali do século XX. Mas eu gosto muito. Uma das cenas para mim mais geniais, que eu sempre vou dar risada, é a hora que eles vão trocar lá a informação, né? Que o personagem principal ele chega no informante, aí ele: quanto você vai me dar para isso? Aí ele passa $20, aí ele: mas por que você quer saber isso? Não, eu preciso receber um dinheiro para saber também. E eles ficam trocando dinheiro e é muito bobo, cara. Então, assim, as cenas que mais funcionam, como o Cid ressaltou, a cena do bingo, tudo que é muito bobo, né? Que tem esses trocadilhos bem quase uma quinta série, só que não tão com trocadilhos sexuais, né? Mas uma coisa boba, cara, que sempre me pega. Então, assim, a mesma sensação de que eu vi esse filme 150 vezes, né? Tá muito memorizado, muitos dos trechos. Só que uma das coisas novas que eu percebi vendo o filme, que me fascinou muito, é ver o quanto ele parodia o cinema de noir, né? Então a gente tem aqueles momentos dos monólogos internos do personagem comentando sobre o caso, a gente tem a presença da femme fatale, né, da figura feminina que tá ali para conquistar o detetive. Falando disso, né, desculpa até interromper a linha de raciocínio, mas que eu ri muito, depois que eles têm o date, né, da grande cena do sexo seguro, e aí você tem uns 5 minutos deles indo no parque, indo no cinema, correndo na praia, e aí chega no final: olha, foi ótimo te conhecer. O dia de hoje foi incrível. Eu te conheci ontem. Esse é tipo, como que tudo isso rolou em 24 horas, né? Muito bom. Então, assim, eu fico muito fascinado porque eu acho que para fazer essa comédia nos dias de hoje é um grande desafio, né? A gente teve várias tentativas, Todo Mundo em Pânico tentou reviver isso acho que deve estar no Todo Mundo em Pânico 6, se eu não estou enganado. Me deu o trabalho de ver os 5 primeiros minutos do Todo Mundo em Pânico 5, e dá uma sensação de que quando se tenta fazer isso nos dias de hoje, imagino que vocês podem falar melhor ainda por terem tido contato com um novo título, né, dessa franquia, parece não encaixar bem, ou parece fora de contexto, ou só te tira desse lado, né? Eu consigo pensar, sei lá, numa comédia que tem esse lado bobo, no máximo O Que Fazemos nas Sombras, né, que é a paródia lá dos vampiros, que faz eu rir muito, porque ela tem esse teor bobo, mas mantém ali um texto coeso. Então, assim, é um filme que eu sou fascinado por esse tipo de comédia, me divirto horrores. É bacana você falar isso do noir, não é? Porque eu ia até falar e acabei esquecendo quando o Cid fala da personagem feminina, e eu acho que tem muito também dessa homenagem da femme fatale, né? O filme se inspira até na própria voz em off, né? Da narração do próprio personagem, também remete muito a esse noir, né? É uma paródia. E assim, além do humor bobo, eu vejo também que tem várias coisas que fazem o filme funcionar, e que, por exemplo, o novo filme, o remake, não conseguiu aproveitar. Então, o personagem, como falou Eupídio brilhantemente na fala dele no início, o personagem de Frank, interpretado por Leslie, tem muito a ver com a própria persona do Leslie. É um cara que fazia muito drama, e quando ele vai fazer Apertem os cintos, o piloto sumiu, ele não ele vem com essa cara de seriedade que ele já vinha construindo no cinema, e ele não muda essa característica dramática dele. Não totalmente, né? Então ele não fica fazendo caras e bocas. Claro, uma vez ou outra aqui ele vai fazer, né, nesse filme, mas não Apertem os cintos, ele é mais sério, com essa voz mais imponente. Então, parece que o filme está levando as situações, como se as situações fossem levadas de uma forma séria, e isso por si só já vira piada, entendeu? É algo que, por exemplo, o diretor, que eu não lembro o nome dele, do 2025, não conseguiu trazer para o novo filme. Se vocês puderem pegar aí para mim. Então não funciona, cara. O Ryan Neeson, Ryan Neeson, é? Liam Neeson. Liam Neeson, perdão. O Liam Neeson, ele até tenta lá, mas enfim, ele tem essa seriedade também, ele faz muito filme de ação, mas não vinga.
Não Akiva consegue. Schaffer. Eu sei que ele fez um filme The Watcher, que eu até gostei um pouco. Mas parece. É aquilo, né? O que o diretor vai fazer é tentar captar o que é que para ele funciona nesse filme de 88 e tentar trazer para 2025. Eu, sinceramente, acho que seria um desastre menor se ele simplesmente criasse um remake totalmente igual ao de 88. Nem acho que seria bom isso, mas assim, a tentativa é tão frustrada, é tão ruim esse novo filme, que copiar o original seria talvez uma solução um pouco melhor. Então talvez essa captação dessa seriedade no tom e de trazer essa questão mais, como o João Vitor falou, boba, sem precisar se preocupar muito em desenvolver, não é? Em trazer uma verossimilhança muito grande, mas apenas trazer a seriedade do personagem já é o suficiente. Eu acho que isso aí provavelmente não funciona no remake, né? Eu já queria chamar o Pílio também para ele falar um pouquinho. Ele falou bastante no começo sobre as características do filme, do Leslie, e eu queria saber se ele gosta desse de 88 e o que é que ele... Fazer até uma comparaçãozinha com o de 2025. Vai lá, Eupídio. A série toda é muito boa. A franquia Naquela época a gente nem usava o termo franquia. Naquela época era simplesmente um filme atrás do outro, né? Mas o Corra que a Polícia vem aí, o primeiro é muito bom. É muito, 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 muito bom mesmo. Os outros dois, eles vão diluindo, né? À medida que eles vão sendo feitos, até por causa da repetição. Existe uma repetição, como o Cid falou no primeiro filme, mas quando você começa a ver isso em 3 filmes seguidos, aí a coisa já vai se perdendo. Mas os filmes foram sucessos de cinema, sucesso de crítica. A crítica brasileira gostou muito desses filmes. Foi sucesso na locadora de vídeo. Os filmes alugaram muito, muito. E olha que tinha essa defasagem absurda entre a saída do filme do cinema para ele chegar na locadora. Então foi uma coisa assim para Paramount ficar sorrindo, né? A versão nova, ela fracassa porque o grande lance dela é um apelo nostálgico. Eles escolheram um casting bom, porque se existe alguém que pode fazer um Frank Drebin com aquela seriedade, dizendo coisas absurdas sem cair na gargalhada, é seguramente o Liam Neeson, né? E o Liam Neeson é um astro dos filmes de ação, né? O filme de ação geriátrico foi criado pelo Liam, né? E ele tem mantido isso desde lá do primeiro Busca Implacável, uma série de outros filmes. Mas ele não te envolve, sabe? Como eu assisti os outros filmes, me dava a impressão de que teria uma piada que me faria rir, mas ela nunca chega. Eu estou sempre esperando que algo venha e realmente não vem. O casting talvez não é um problema, porque a própria Pamela Anderson faz o papel dessa mulher sensual, absurda, femme fatale, e é um papel que cai muito bem com a Pamela Anderson, né? Ficou conhecida por esse papel, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Agora, o filme ele não dá liga, sabe? É aquele filme que te dá a impressão de que você está comendo uma pizza não, você está comendo um prato requentado, porque uma pizza fria e você esquenta no micro-ondas até que ela costuma ficar gostosa. Mas esse é um prato requentado, é um café que estava na garrafa e de repente você esquenta e você percebe que não está bom. Mas é um prato requentado estragado também, né? Tá parecendo aqueles produtos que ele tira da geladeira, que tá tudo. Tem 4 anos de vencimento. E tem uma outra coisa, o diretor, ele vem de um sucesso, né? O diretor é o diretor da animação do Tico e Teco, que é uma animação que foi feita onde o Tico e Teco se reencontram depois do sucesso daquela série que eles fizeram, né? Os Caçadores de Aventura. Então é como se o Tico e Teco fossem reais e aí eles se reencontram. Um é um ator fracassado e o outro é um cara que não quer mais saber de trabalhar com cinema, com TV, com seriado. E por um motivo os dois se juntam. Eles, inclusive, encontram o Sony Feio numa convenção de personagens de desenho animado que já não faz sucesso. É uma animação
Disney, muito inteligente o Tic Teco. Não me lembro como é que foi o sucesso dela, mas ela realmente é muito boa. E aí, na hora que o cara vai para o live action, ele enfia os pés pelas mãos. Talvez um dos motivos que eu não consegui gostar tanto do filme novo é porque as lembranças dos filmes antigos estão muito, muito presentes, né? É um filme também muito curto, né? É 1h20 de filme. E é aquela coisa, o problema não é o Liam Neeson, porque, inclusive, ele sustenta um personagem que vai falando bobagens sem perder essa seriedade que ele tem. Mas não dá liga. Talvez essa questão que você falou mesmo, o tempero exagerou, alguém deixou a panela de pressão num tempo maior, então, sei lá, colocar no forno e alguém esqueceu tipo, o counter, né? E aí ela ficou queimada, chamuscada, né? Mas os 3 primeiros filmes são sensacionais. Esses filmes são muito marcantes, porque eles recuperam muito da paródia, muito da sátira, né? Se você quiser falar, a gente diria que é um humor chanchadeiro, né? Que a gente poderia até falar isso, que reproduz aquela coisa da chanchada brasileira, né? Que é esse filme que está sempre debochando, ele debocha dos gêneros, ele vai debochar do noir, igual vocês falaram, vai debochar do filme policial, vai debochar do filme de espionagem, e o Drebin, isso no de 88, agora eu já estou voltando para 88, vamos deixar o Liam Neeson lá em paz, amargando esse fracasso, se preparando para o Missão Resgate 3 ou Busca Implacável 6, né? Sei lá. Então, o Drebin, ele virou um ícone, sabe? Você tem todo um gênero cinematográfico que se estrutura em cima desse besterol, que é uma expressão bem brasileira, né? Desse escracho e dessa coisa chanchadeira, no melhor sentido, no sentido realmente de você estar parodiando e não ter vergonha de fazer isso. Eles não têm vergonha, sabe? Quem assistiu TV Pirata, é isso que é o Corra que a Polícia Vem Aí. O TV Pirata é um dos filhos desse besterol e desse estilo de humor, principalmente humor visual. Tem muita coisa de humor visual, que é uma coisa que você não tinha muito, que relembra um pouco até o próprio Monty Python, que fez isso alguns anos atrás, sabe? E tem uma coisa nesse filme, só para fechar sobre o primeiro, a abertura com aquela câmera no giroscópio e aquele carro de polícia, aquilo ali é genial, aquilo ali é a primeira pessoa, é ponto de vista, é o famoso POV. Cara, isso é genial. E o carro de polícia vai entrando em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aquilo ali é um absurdo, cara. Você vê aquilo ali a gente tem que pensar o seguinte: 1988 é tão escracho que é o que o Cid falou. Você não vai conseguir parar para respirar, porque você está rindo o tempo todo. Então, quer dizer, você vai engasgar com a pipoca, vai deixar o refrigerante se esparramar pelo todo lado, porque é um grande escracho, cara. E isso funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Talvez um dos problemas do filme novo, voltando para o filme novo, é que talvez ele fique contido, né? Ele não tem coragem de ir aos extremos igual o primeiro foi. Talvez até pela época, né? O politicamente correto, a questão do cancelamento, etc, etc. E o filme novo, ele é amaldiçoado pelo David Zucker, né? O David Zucker, ele desejou que o filme não fizesse sucesso. E nesse ponto ele acertou, né? Ele fala que ele ficou anos tentando fazer a sequência, ninguém deu atenção para ele. Então, quando o Seth Rogen resolveu fazer esse filme, ele falou assim: vai lá, faz e dê errado. Nesse ponto ele acertou, né? Deu errado.